Olá, esse é o Mulheres Mais, o podcast da saúde feminina. Mulheres Mais é uma realização da Eumeco, uma farmácia pioneira na manipulação de implantes hormonais do Brasil, fundada pelo cientista e doutor Elcimar Coutinho. Quando o assunto é terapia hormonal, somos referência. Eu sou a Patrícia Alves, jornalista e mulher 40 mais. O podcast Mulheres Mais debate o bem-estar e a saúde feminina. E hoje eu tenho a honra de receber aqui a doutora Consuelo Calizo, médica, ginecologista endócrina, diretora do CEPA e das clínicas Elcimar Coutinho. Tudo bem, doutora? Tudo ótimo, um prazer estar aqui. Prazer é todo nosso. Recentemente foi sancionada uma lei que declarou o dia 13 de março como Dia Nacional da Luta contra a Endometriose. E eu trago aqui dados preocupantes, doutora. Para se ter uma ideia, a Organização Mundial de Saúde estima que 180 milhões de mulheres enfrentam a endometriose no mundo. Para se ter uma ideia, a doença comete 1 em cada 10 brasileiras em idade reprodutiva. Eu queria saber, doutora, o que é endometriose? Endometriose é uma doença que a parte interna do útero, que se chama endométrio, que deveria estar nesta posição, ela sai para se colocar em outros lugares, no ovário, em trompa, né? Então, é uma incapacidade de de limpar esse endométrio e deixar ele ficar dentro do útero. Não se sabe exatamente se é algo imunológico, se fala de doença autoimune, mas normalmente a gente menstrua vagina e menstrua também pelas trompas. Essa saída de sangue pelas trompas, na maioria das mulheres, no momento o sistema imunológico limpa isso e essa célula não tem capacidade de se agregar a qualquer outro tecido. As pacientes que têm endometriose podem ter uma ou duas falhas. Então, ou a capacidade dessa célula de se agregar, e aí ela forma focos, e também o sistema imunológico não consegue limpar essas células que tem aí. Então, quanto mais falhas você tiver, mais grave se torna. Então, você pode ter a endometriose mínima e você pode ter a endometriose moderada e severa. Ela tem vários graus, digamos assim? Sim, você tem vários graus, inclusive várias classificações hoje. Hoje existe a endometriose, existe a adenomiose, que é a endometriose que fica dentro da camada uterina, que dá muito sangramento. Tá? Ela não dá tanta dor, mas dá muito sangramento. E você tem a endometriose profunda, que acontece em intestino, que acontece na parte peritoneal do abdômen e que pode chegar a bloqueio intestinal. Dá muita dor, por exemplo, retal. No momento no momento que defeca, a paciente vai defecar, ela pode sentir dor e sangramento, especialmente se ela estiver no período menstrual. Então, hoje existem várias endometrioses, várias classificações, é uma doença extremamente extensa, que hoje realmente é um mundo, digamos assim, né? E a demora no diagnóstico ainda porque eu tenho aqui, varia de 7 a 10 anos, é isso mesmo, doutora? Infelizmente, sim, não existe um exame que possa concluir totalmente. E, especialmente, você começa a ter endometriose numa paciente muito jovem. E os nossos melhores exames são vaginais. Então, eu não posso fazer uma ultrassom vaginal para paciente jovem virgem. Então, isso já dificulta. Você pode fazer uma ressonância, mas também dificulta porque você teria que tentar colocar algo em vagina, então algum contraste. Então, assim, você tem uma demora, porque também para que você não faça muitos diagnósticos apressados. Mas está demorando demais, assim, a gente tem cada vez mais ouvido a paciente, porque muitas vezes a gente diz, não, cólica é normal, é frescura, né? É frescura. Sim. Mas aí agora a gente começa a poder observar mais a paciente, sempre que ela vem dizendo, olha, minhas cólicas têm piorado. Essa é a frase. A endometriose, ela tem cólica e cólicas que vão piorando com o tempo. Isso é o clássico. Então, no momento em que a paciente jovem te diz assim, só minhas cólicas pioraram,
você já tem que acender a luzinha de Do que pode alerta. ser endometriose, exatamente. E falando um pouco de tratamentos, implantes hormonais, eles são aí a grande chave para o tratamento dessa paciente depois do diagnóstico? Olha só, existem vários tipos de tratamento, né? O que você tem que fazer é o melhor tratamento para aquela paciente, aquilo para dando a ela o melhor suporte. O que que acontece? Os implantes eles são muito bons, especialmente para paciente jovem. Primeiro, ela não esquece de tomar. Sim. Segundo, as drogas são muito interessantes. Tá? Isso inclusive a gestrinona, que é uma droga muito usada na endometriose, foi uma das opções colocadas na Sociedade Europeia. Está lá escrito no protocolo deles o uso de gestrinona como uma opção. Né? E quem utiliza, como nós utilizamos no nosso grupo a gestrinona há muito tempo, sabe que dá um suporte muito grande. Então você dá a essa paciente anticoncepção a depender da quantidade de droga que você está usando e você dá um efeito não tão ruim para a paciente. Porque um anticoncepcional, a paciente se queixa que tem muitas varizes, que começa a ter celulite. Veja que uma paciente jovem, uma paciente de 18 anos, de 15 anos, essa paciente não quer ficar feia. Não estou dizendo só estética, mas você tem que tentar. Ela já sofre. Você tem que tentar dar a ela o melhor possível. Então você tem uma droga que não provoca isso e que até ajuda um pouquinho. Ela vai usar, ela vai desistir menos do tratamento, né? Mas existem vários tipos de tratamento. Outros, por exemplo, são os análogos. Os análogos podem ser utilizados, só que você pode utilizar por uma quantidade pequena de tempo, porque eles aumentam a chance de osteoporose. Então, você não vai poder utilizar isso em longo prazo. Sim. Então, você vai ter que analisar e talvez até misturar, como a gente diz, as drogas. Se aquela paciente tem uma coisa muito grave, você vai ter que, inclusive, partir para a cirurgia, se for o caso. As cirurgias hoje são cirurgias grandes, porque você tem que tirar todos os focos. Antigamente, a gente tirava aquele foco. Eu tinha um cisto de endometriótico no ovário, endometrioma, e eu tirava aquilo e achava que resolvia. Hoje se sabe que não. Se eu não tirar os focos todos, eu não resolvo. Então, nós temos desde a pílula velha, a pílula anticoncepcional, Sim. passando por várias tecnologias novas, como são os implantes, até a cirurgia. E a endometriose ainda é dos grandes problemas para a infertilidade, né? Uma das grandes causas da infertilidade feminina? Sim, a endometriose ela tem uma parte imunológica que a gente, mesmo não tendo muita alteração estrutural, você sabe que diminui, a gente não sabe exatamente por quê, mas em 25% dessas mulheres, só o fato de elas terem endometriose já diminui a fertilidade, e fora que é uma doença que ela tem um comportamento destrutivo, porque ela vai fazendo aderências, ela vai grudando as estruturas. E veja que assim, vai parecer meio brincadeira, mas se eu tenho um ovário aqui e a minha mão é uma trompa, ela precisa ter essa mobilização para eu pegar o óvulo e esse óvulo passar para chegar no útero. Aqui ele vai se encontrar com o espermatozoide no meio dele e vai então já o embrião passar. Se eu tenho essa trompa aderida, presa, eu não consigo fazer isso. Sim. Então, estruturalmente também a endometriose é um grave problema. E ela é conhecida como a doença da mulher moderna? Ela é conhecida como a doença da mulher moderna porque o que aconteceu? Antigamente, as pessoas engravidavam muito cedo. Quando elas engravidavam muito cedo, elas deixavam de ter tantas menstruações. Que é assim, toda vez que você menstrua, você aumenta os focos, né? Porque eles crescem em outros lugares e aí acaba isso se espalhando, digamos assim. De uma maneira bem leiga, por favor. Claro. Mas, então, quando você engravida, depois amamenta, como era antigamente, né? Essas meninas com 15 anos já estavam... Né? Você aí para o processo. Essa pessoa não menstrua porque está grávida, e depois não menstrua porque ela amamenta, né? Isso mudou. A gente hoje vai estar engravidando com 28, com 30 anos, com 33. Então você fica com muito tempo de menstruações recorrentes, o que aumenta a doença. Além do que, todos os processados, todos os xenoestrógenos, né? A gente tem muito xenoestrógeno através do plástico, do aquecimento do plástico, no micro-ondas, várias outras coisas. Sim. Hoje se usa, infelizmente, muito plástico. E isso aumenta os xenoestrógenos, que são estrógenos que vêm da natureza, de fora.
não diria da natureza porque eles são inventados pela gente, Sim. mas que vêm e que modificam a nossa estrutura, né? Essas pessoas também não fazem tanto exercício, engordam muito mais. Então tem uma série de fatores que vão piorando, tornando muito mais presente a doença. E a endometriose tem cura, doutora? Olha só, cura totalmente não existe. Existe sim, você pode melhorar muito. Existe um grupo que acredita que quando você faz uma cirurgia muito ampla e você consegue retirar todos os focos, você consegue curar. Isso é muito ainda discutido, porque não existe tempo para se ver ainda isso. Né? Teoricamente, quando você termina um tratamento, em 5 anos você deve ter um retorno da doença. Mas, assim dizer, eu vou lhe dar um remédio, infelizmente ainda não. Você tem que tratar a sua vida inteira. Mas a gestrinona, falando um pouco mais aí do legado do Dr. Elcimar Coutinho, ela ainda é ele que começou lá de forma pioneira a tratar a mulher com esse hormônio, ainda é a gestrinona, é a grande aliada aí no tratamento da endometriose? Ah, com certeza, nisso o professor merece todos os elogios, porque ele apostou nessa droga, ele pediu essa droga, ele disse que ele ia continuar testando. E quando a gente viu realmente o potencial que essa droga tem, em especial para pacientes endometrióticas, regredindo os quadros e fazendo com que elas não se submetam a tão grandes cirurgias, né? Especialmente paciente jovem. Claro. Você tem paciente de 28 anos que você tem que tirar um pedaço da bexiga, um pedaço do intestino, um pedaço de muita coisa. E é, sei lá, um quarto da vida dela ainda. Sim. Então, não tem muito sentido. Então, a gestrinona é uma droga que, no mínimo, ela não vai trazer tantos efeitos colaterais, óbvio que tem, porque toda droga tem, mas e ela trata muito bem, ela melhora muito a dor do paciente. Né? Tanto que hoje ela está sendo usada de várias maneiras. E o implante, continuo dizendo, foi uma grande invenção do professor, porque quando ele foi tentado por via oral, você faz uma primeira passagem pelo fígado, então Sim. você tem que usar mais droga e mais efeito colateral. Claro. Quando ele pensou em colocar no implante, isso foi assim Foi um marco, né, um doutora? marco realmente, e assim você consegue tratar muito, muito melhor a paciente. Ela só troca anualmente, então é realmente um tratamento, eu diria assim, maravilhoso para pacientes. Bom, e para finalizar a nossa conversa, doutora, qual é a grande dica aí, acho que eu vou pedir agora, para que essa mulher tenha atenção a esses sinais que possam ajudar também ao médico a diagnosticar a endometriose? Eu acho que a paciente ela deve parar, se olhar, porque hoje cada vez mais a gente precisa se conhecer, mesmo que seja uma paciente jovem, e ela analisar, anotar às vezes, olha, não, eu tive cólica hoje, eu não tive cólica. Às vezes você pergunta para a paciente, você teve cólica? Muita, muita cólica. A outra vez foi 6 meses atrás. Não é bem assim. Sim. Então, que ela se conheça, porque aí ela vai com uma melhor estrutura para conversar com o seu médico. Não, olhe, estou piorando as cólicas acentuadamente. Não consigo mais, me incomoda numa relação sexual. Eu acho que eu estou tendo dor na hora que eu for defecar. Então, quanto mais dados ela puder dar ao seu médico, não tenha vergonha de falar Claro. disso. Fale, porque só assim eu lhe trato, né? Sem A dúvida. anamnese ainda é a melhor opção para você diagnosticar endometriose. Porque o físico, né, o exame físico não vai lhe dar tantos dados, especialmente numa paciente muito jovem, que você não consegue examinar bem, até os exames de imagem, mas a conversa lhe dá muito. E em segundo, saiba que endometriose tem muita relação com epigenética, com que sua vida. Cuide de você, tá? Use antioxidantes, coma direitinho e faça exercício físico, que isso melhora realmente muito. Muito obrigada, doutora. Eu acabei de conversar aqui nesse papo tão esclarecedor com a doutora Consuelo Calizo, ginecologista endócrino, diretora do CEPA e das clínicas Elcimar Coutinho. Foi uma honra recebê-la aqui, doutora. Um prazer, muito obrigada. Querido ouvinte, fique à vontade para compartilhar esse conteúdo tão importante aqui do Mulheres Mais com seus amigos e familiares. O Mulheres Mais é uma realização da Eumeco, uma farmácia pioneira na manipulação de implantes hormonais do Brasil, fundada pelo cientista e doutor Elcimar Coutinho.
Até a próxima. Tchau!